Na noite escura e silenciosa, ecoaram sons surdos de tiros. Para os moradores do tranquilo bairro suburbano de Austin, esse momento marcou o início de um pesadelo que ninguém poderia prever. Na casa da família Shaughnessy, ocorreu uma tragédia que mudou suas vidas para sempre. A mulher escondida no armário, mal conseguindo segurar o telefone com as mãos trêmulas, repetia um único pensamento: quem poderia ser e por quê? As respostas para essas perguntas, como se descobriu mais tarde, chocaram até os detetives mais experientes. Esta história fará você duvidar do que pensa saber sobre as pessoas próximas a você. Às 4h45 da manhã do dia 2 de março de 2018, a polícia do condado de Travis, no Texas, recebeu uma ligação de emergência de uma mulher. Em pânico, ela informou que havia se escondido no armário depois de ouvir vários tiros em sua casa. A mulher acrescentou que o criminoso armado provavelmente ainda estava dentro da residência. A atendente a acalmou, pedindo que permanecesse escondida até a chegada da polícia ao local. Poucos minutos depois, a casa foi cercada. A mulher que se escondeu no armário era uma moradora local chamada Cory Shaughnessy. Seu estado era extremamente grave. Ela estava apavorada e não entendia o que havia acontecido. Na cozinha, em uma poça de sangue, estava seu marido, Theodore Shaughnessy. Theodore Shaughnessy, ou Ted, nasceu em 7 de fevereiro de 1963 em uma família numerosa que morava perto de Phoenix, no estado do Arizona. Desde jovem, ele adorava carros e tudo o que estava relacionado a eles. Já na adolescência, os carros esportivos se tornaram sua paixão. Ted era destemido, enérgico e bondoso, o verdadeiro alma do grupo. Aos 20 anos, ele conheceu Cory Garmin em uma sala de jogos local. Os jovens se deram bem imediatamente graças aos interesses em comum, ao amor por joias e livros. A simpatia deles rapidamente se transformou em amor e em 1989 eles se casaram. Após o casamento, o casal se mudou para Austin, Texas, onde fundaram um negócio de joias. Cory era responsável pela avaliação de pedras preciosas e obras de arte, enquanto Ted se tornou o rosto da empresa graças à sua sociabilidade e habilidade em lidar com os clientes. Os esforços conjuntos deles tornaram o negócio um sucesso, e em poucos anos o patrimônio da família chegou a 8 milhões de dólares. Ted e Cory pareciam um casal perfeito. Eles moravam em uma casa bonita, ajudavam generosamente os necessitados e levavam uma vida social ativa. No entanto, eles não tinham filhos, e apesar de toda a prosperidade, o casal sentia que a família deles não estava completa. Em 2000, o casal tomou uma decisão importante. Adotou um menino de um orfanato na Ucrânia. Ele tinha apenas 16 meses de idade e recebeu o nome de Nicholas. Para Cory e Ted, foi uma felicidade instantânea, sem dúvida. Agora a família deles estava completa. Nicholas cresceu sendo uma criança ativa e curiosa. Ele herdou do pai o amor por carros e eles frequentemente passavam tempo juntos. Andavam na pista, brincavam no parque ou simplesmente conversavam sobre a vida. No ensino médio, Nicholas se interessou por conserto de carros e até iniciou um pequeno negócio. Os pais o apoiaram, ajudaram na compra de equipamentos e fizeram investimentos. Nesse período, Nicholas conheceu Jack Edson. Houve uma atração imediata entre eles, mas os pais de Nicholas não gostaram da garota. Cory sentia que Jack tinha uma má influência sobre seu filho, mas o casal decidiu não interferir no relacionamento deles para não afastar Nicholas. Com o tempo, Jack conseguiu conquistar a confiança deles e até se mudou para a casa dos Shaughnessy. Assim começou uma história que, a princípio, parecia sem nuvens, mas logo se transformou em uma tragédia que abalou todos que conheciam essa família. Em agosto de 2017, Nicholas e Jack decidiram começar uma vida independente e se mudaram da casa dos pais para College Station. Nicholas começou a trabalhar com trading com o apoio financeiro da família, enquanto Jack continuava os estudos. Apesar da mudança, o jovem continuava muito apegado aos pais. Todo fim de semana, ele pegava o carro e enfrentava 2 horas de viagem até Austin para visitá-los. À primeira vista, tudo estava indo bem. Nova vida, trabalho, apoio dos entes queridos. Mas por trás da fachada tranquila, algo mais estava escondido. No dia 2 de março de 2018, por volta das 4h30 da manhã, Cory e Ted Shaughnessy foram acordados pelo latido alto de seus cães. Isso era algo comum.
Os animais frequentemente reagiam a pequenos bichos que invadiam o quintal. Corey decidiu que não havia motivo para se preocupar e continuou deitada na cama, esperando que os cães logo se acalmassem. Mas Ted foi insistente. Ele pegou uma pistola calibre 40 e foi verificar o que estava acontecendo. Corey mal teve tempo de fechar os olhos quando um estrondo de tiro veio da cozinha. Em seguida veio uma série de disparos. A mulher, em pânico, agarrou o revólver que sempre mantinha ao lado da cama e correu para fora do quarto. A primeira coisa que ela viu foi o corpo do cachorro deles, Bart, morto a tiros no vão da porta. Nesse mesmo instante, uma figura ameaçadora surgiu da escuridão. Temendo por sua vida, Corey abriu fogo, disparando todas as 6 balas em direção à porta. Sem hesitar, ela se escondeu no armário, preparando-se para o pior. Apesar do medo, Corey conseguiu ligar para o serviço de emergência. Com a voz trêmula, ela informou que criminosos armados haviam invadido a casa e que talvez tivesse ferido um deles. A mulher ouviu alguém gemendo em outra parte da casa, mas a atendente insistiu para que ela permanecesse onde estava e esperasse a polícia. 15 minutos depois, informaram a Corey que a ajuda havia chegado. Corey ouviu os carros parando no pátio e achou que tudo tinha acabado. Ela saiu do armário e foi até a porta. No entanto, ao passar pela cozinha, ela viu o corpo de Ted em uma poça de sangue. O marido estava morto. Cápsulas de balas estavam espalhadas pelo chão. Chegando à porta, ela a abriu, mas não havia ninguém no limiar. Os policiais que chegaram ao chamado, por engano, foram para a casa dos vizinhos. Só alguns minutos depois, eles chegaram ao endereço correto e encontraram Corey, tremendo de medo. Para a mulher, aquela noite marcou o fim da vida como ela conhecia. Ela imediatamente ligou para Nicholas para contar sobre o ataque. Nicholas e Jack largaram tudo e partiram para Austin. Eles chegaram à casa dos pais por volta das 8 da manhã. Theodore Shaughnessy foi morto com tiros na cabeça, nas costas e na coxa. Os policiais começaram a examinar o local do crime. Eles encontraram 2 tipos de cápsulas, calibre 40 e calibre 38, o que indicava o uso de 2 pistolas. Não havia sinais de arrombamento, mas uma das janelas no quarto dos fundos estava aberta e a tela de proteção havia sido removida. Foi provavelmente por essa janela que os criminosos entraram. Perto dali, os peritos criminais encontraram uma impressão digital que foi enviada para análise. Os vizinhos confirmaram que a casa da família Shaughnessy já havia sido alvo de ataques antes. Isso era associado ao negócio de joias da família. No entanto, desta vez, tudo foi diferente. Os policiais examinaram a casa e notaram que da sala de Nicholas havia sumido uma pistola calibre 40, que era guardada na cômoda. Esse foi o único bem que desapareceu, e seu calibre coincidia com um dos cartuchos encontrados. Os detetives supuseram que foi justamente com essa arma que Ted foi morto. Corey, Nicholas e Jack concordaram em cooperar. A mulher forneceu acesso ao seu telefone. Nicholas e Jack fizeram o mesmo, apesar de Nicholas afirmar que não estava em Austin há 1 mês. Os 3 também concordaram em ser interrogados na delegacia de polícia. A princípio, a polícia acreditava que o motivo do crime poderia ter sido um assalto. No entanto, a ausência de sinais de arrombamento e o fato de que objetos de valor e joias permaneceram intocados fizeram com que os detetives duvidassem dessa versão. O objetivo da polícia era reunir o máximo de informações possível sobre a família Shaughnessy e os acontecimentos daquela noite para encontrar pistas que pudessem levá-los até os criminosos. Naquele momento, os investigadores ainda não sabiam se o assassinato havia sido resultado de um ataque aleatório, uma tentativa frustrada de assalto ou um crime cuidadosamente planejado. A perícia no local do crime não encontrou impressões digitais não identificadas, o que levou a polícia a considerar se a única sobrevivente, Corey Shaughnessy, poderia estar envolvida no caso. Afinal, ela estava sozinha em casa. E por algum motivo, os atiradores a deixaram viva. Os detetives também não puderam deixar de notar uma estranheza. Os criminosos ficaram na casa por 17 minutos antes de começarem a atirar, mas mesmo assim não roubaram nada. A assistente do promotor, Amy Meredith, que trabalhou no local do crime, sugeriu que Theodore Shaughnessy provavelmente conhecia os agressores. Na opinião dela, a casa era grande e escura demais para que ladrões ocasionais conseguissem se orientar tão rapidamente lá dentro. Esses fatos aumentaram as suspeitas contra Corey. Como se descobriu, ela poderia ter um motivo.
Ela era a beneficiária da apólice de seguro de Ted no valor de $1 milhão. A casa e o negócio da família também tinham um valor material significativo. No entanto, a polícia não tinha nenhuma prova direta contra Corey. Enquanto os investigadores verificavam as versões, a atenção se voltou para Nicholas, o filho de Ted. No momento do crime, ele estava a mais de 100 milhas de Austin. No entanto, algumas de suas ações após a tragédia levantaram questões. Após o interrogatório, Nicholas foi direto para a janela lateral do primeiro andar da casa, que estava escancarada, a mesma por onde, como se descobriu depois, os criminosos entraram. Essa janela só era visível do quintal, mas Nick, apesar de não ter recebido nenhuma informação dos investigadores, sabia exatamente onde olhar. Como ele poderia saber o ponto de entrada se não tivesse participado de sua criação? Essa questão tornou-se fundamental para os detetives. Os policiais aprofundaram-se no histórico financeiro de Nicholas e descobriram que ele enfrentava sérias dificuldades. Ele pegou $30 mil emprestados da mãe para investir no negócio, mas não conseguiu devolver o dinheiro, além de dever quase $3 mil ao vizinho. A pressão aumentava quando Corey lhe lembrava da necessidade de quitar a dívida. Além disso, descobriu-se que Nicholas era o único beneficiário de um seguro de $2 milhões em caso de morte dos pais. Esse fato o tornou o principal suspeito aos olhos dos investigadores. A análise do telefone de Nicholas revelou fatos ainda mais preocupantes. No aplicativo dele, havia acesso ao sistema de alarme da casa dos pais. Embora Corey afirmasse que a família raramente ativava o alarme, o sistema registrou eventos suspeitos naquela noite. Às 4h27 da manhã, o sensor de abertura de janela foi ativado e 17 minutos depois, o alarme registrou vidro quebrado. Outra descoberta inesperada foi a certidão de casamento de Nicholas e Jackie. Descobriu-se que eles se casaram secretamente ainda em agosto de 2017, mas esconderam esse fato da família até a tragédia. A polícia começou a encontrar cada vez mais evidências que indicavam o envolvimento de Nicholas e Jackie no crime. Embora Nick afirmasse que não estava em Austin há um mês, os dados do telefone celular provaram o contrário. No dia 28 de fevereiro, 2 dias antes do crime, seu dispositivo foi usado na cidade. Isso fez os detetives se perguntarem: será que ele estava fazendo os últimos preparativos para o ataque? Os telefones de Nicholas e Jackie foram minuciosamente examinados. Descobriu-se que eles haviam apagado várias mensagens. No entanto, a sincronização com o computador recuperou parte da conversa. No dia 24 de fevereiro, Nicholas enviou uma mensagem para Jackie: "Estou trabalhando nisso." A resposta dela não foi menos suspeita. "Eles querem 50 mil ou não? Não podemos nos dar ao luxo de pagar metade antes." Essas descobertas reforçaram as suspeitas da polícia. O crime parecia ter sido planejado e as evidências apontavam cada vez mais para o envolvimento de Nicholas e sua esposa. Durante a busca no apartamento de Nicholas e Jackie, a polícia encontrou várias câmeras de vigilância. Isso surpreendeu os investigadores. Eles não esperavam ver tantos dispositivos em uma residência. No entanto, as gravações das câmeras confirmaram que, na manhã do dia do crime, Nicholas e Jackie estavam em casa. No cofre, que também foi encontrado no apartamento, estavam guardadas joias, munições e armas. Entre eles, foi encontrada uma caixa de munição, cujo calibre e marca coincidiam com uma das armas do crime, um revólver calibre 38. No revólver faltavam 6 balas, o que só aumentou as suspeitas. Durante a análise das mensagens de Nicholas, a polícia encontrou uma em que ele pedia para Jackie sacar dinheiro da conta. De fato, Jackie sacou $1.000 alguns dias antes da tragédia. Os investigadores consideraram que isso estava longe de ser uma coincidência. Em seguida, a polícia entrou em contato com a pessoa que secretamente celebrou o casamento de Nicholas e Jackie, seu amigo de escola, Spencer Patterson. Encontrá-lo não foi fácil, mas as informações obtidas tornaram-se uma prova importante contra Nicholas. A impressão digital encontrada na janela do quarto de Nicholas acabou sendo um beco sem saída. Ela pertencia a um homem que trabalhava na instalação das janelas. No entanto, descobriu-se que Nicholas usava essa janela para sair ou entrar secretamente em casa quando morava com os pais. Essa informação foi confirmada por seu amigo Spencer. Spencer também sabia da localização do cofre da família na casa dos Shaughnessy.
Os policiais revistaram o carro dele e encontraram um revólver calibre 38. A perícia revelou que ele não havia sido usado no assassinato. A análise do telefone de Spencer mostrou que ele realmente estava em casa na manhã do crime. Por isso, ele foi excluído da lista de suspeitos. No entanto, Spencer forneceu informações que só aumentaram as suspeitas em relação a Nicholas. Spencer contou que pouco antes do crime, Nicholas lhe disse que receberia $8 milhões quando Ted e Corey partissem. Além disso, em mensagens entre eles, Nicholas sugeriu abertamente ao amigo matar a família. Roube tudo deles, não precisa de máscara porque todos vão morrer. Em 29 de maio de 2018, a polícia prendeu Nicholas Shaughnessy e Jacqueline Edson sob a acusação de incitação ao crime. Para Corey, isso foi um choque absoluto. Ela estava convencida de que o filho fora incriminado e se recusava a acreditar no seu envolvimento. Corey afirmava que precisaria de provas irrefutáveis para que pudesse aceitar as acusações. 2 semanas depois, Jacqueline foi solta sob fiança. Corey contratou para Nicholas o melhor advogado que pôde encontrar e continuou acreditando na sua inocência. Em uma entrevista, ela declarou: "Você poderia me dizer que alienígenas pousaram no jardim da frente, e eu acreditaria mais nisso do que no fato de Nicholas e Jacqueline planejarem nos matar." Por vários meses após a tragédia, Corey continuou apoiando o filho. Ela tentava encontrar uma explicação para o que estava acontecendo. Supunha que Nicholas pudesse estar envolvido em dívidas financeiras ou conexões perigosas. A mulher estava disposta a acreditar em qualquer coisa, menos que seu filho tivesse planejado o crime. No entanto, para a polícia, o cenário tornava-se cada vez mais claro. Restava descobrir quem exatamente havia atirado em Ted Shaughnessy, mas a investigação estagnou por falta de evidências. Somente 4 meses depois, o detetive James Moore decidiu revisar as gravações das câmeras instaladas no apartamento de Nicholas e Jacqueline. As imagens das câmeras, gravadas 2 dias antes do crime, tornaram-se o ponto de virada na investigação. No vídeo, Nicholas cumprimenta 2 homens à sua porta. Um deles vestia uma camiseta verde com a inscrição Anderson. Os detetives foram imediatamente à empresa de janelas Anderson para identificar o homem. O homem se chamava Cameron Wozniak. No momento da chegada da polícia, ele não estava em casa, mas a esposa de Wozniak atraiu a atenção dos investigadores ao fornecer novas informações que ajudaram a aproximar o desfecho deste caso complexo. A esposa de Cameron Wozniak contou à polícia que alguns meses antes, um tal de Johnny Leon ofereceu dinheiro ao marido dela para cometer um assassinato. No entanto, Cameron recusou. Depois disso, ele foi excluído da lista de suspeitos. Mais tarde, a polícia interrogou Johnny Leon. Sob pressão, ele confessou que Nicholas lhe ofereceu $100 mil para matar os pais, mas ele recusou. Ele foi preso e informou que, alguns dias antes do crime, viajou para Austin com Nicholas. Eles estacionaram em frente à casa dos Shaughnessy. Segundo Johnny Leon, Nicholas saiu do carro, foi até a casa, mas voltou dizendo que não conseguia entrar. Johnny Leon afirmou que, após aquela noite, não participou mais do planejamento do crime. No entanto, os dados do seu celular mostraram que, na manhã do crime, ele estava em Austin. Ao ser questionado sobre o segundo participante, Johnny não soube dizer o nome, mas deu um número de telefone à polícia. Esse número pertencia a Orion Smith. Orion Smith alegou que, no dia do crime, estava com a namorada, que poderia confirmar seu álibi. A namorada contou que, de manhã, Orion a deixou em um motel e saiu com o carro dela. Ela tentou ligar para ele várias vezes, mas ele não atendeu. Mais tarde, a namorada admitiu que nos dias seguintes ao crime, Orion portava uma pistola calibre 40. Essa pistola foi encontrada mais tarde com um dos parentes de Orion. Ele foi preso. A polícia também descobriu que Leon e Smith tinham passagens por tráfico de substâncias proibidas e já haviam sido detidos juntos antes. Nicholas Shaughnessy, Johnny Leon e Orion Smith foram acusados de homicídio, sujeito à pena de morte. Contudo, em 2021, a promotora assistente Amy Meredith deixou o cargo e o novo promotor, José Garza, ofereceu um acordo aos réus,
confessar a culpa por uma acusação menor e pegar 35 anos de prisão com possibilidade de condicional. Leon e Smith aceitaram. Corey escreveu uma carta para Nicholas, implorando para que ele aceitasse o acordo. Ela sabia que era a única forma de evitar a pena de morte. Em abril de 2021, Nicholas concordou. Ele foi condenado a 35 anos de prisão, com direito a condicional após 20 anos. Leon e Smith também pegaram 35 anos cada. Nos interrogatórios, Orion Smith contou que, após atirarem em Ted, ouviu um choro feminino e disparos vindos do quarto. Segundo ele, implorou para Leon não matar Corey e sugeriu que fossem embora. Eles saíram da casa temendo que pudessem ser baleados. Pouco depois, Nicholas começou a escrever para a mãe da prisão. Após 2 anos de detenção, Corey conseguiu visitá-lo. Apesar do amor pelo filho, a mulher finalmente percebeu que ele estava envolvido no crime. Nicholas confessou que deu a pistola do pai para Orion Smith usar no crime. Isso foi para Corey a confirmação final da culpa do filho. Jackie Edison negou qualquer envolvimento no assassinato. Ela dizia não saber dos planos de Nicholas, mas a polícia provou o contrário com mensagens recuperadas. Ela admitiu ter ido a Austin com Nicholas algumas vezes, mas alegou que achava que as falas dele sobre matar os pais eram piada. Enquanto Nicholas estava na prisão, Jackie entrou com o pedido de divórcio. Em março de 2022, a acusação contra ela foi reclassificada como conspiração para cometer um crime. Em junho de 2023, Jackie se declarou culpada. Ela recebeu uma sentença condicional, mas passou 120 dias na prisão e é obrigada, todo ano, no aniversário do crime, a passar 2 dias atrás das grades. O período de liberdade condicional dela vai durar 10 anos. Em uma entrevista da prisão, Nicholas admitiu que queria impressionar Jackie e ficar rico. Ted Shaughnessy, um talentoso joalheiro, e sua esposa Corey, uma avaliadora de gemas profissional, poderiam ter continuado vivendo felizes com o filho que adotaram. Mas Nicholas, movido pela ganância, decidiu condenar seus pais à morte por dinheiro, destruindo a família deles e o próprio destino. Atualmente, Nicholas Shaughnessy cumpre pena na instituição correcional Clemens, localizada em Brazoria, no estado do Texas. Seu cúmplice, Orion Smith, está preso na penitenciária LeBlanc, na cidade de Beaumont, no mesmo estado. Johnny Lyon passa seus dias na unidade Barry, em New Boston, Texas. Ironia do destino, Ted e Corey Shaughnessy percorreram milhares de quilômetros para dar a uma criança uma família e amor. No entanto, eles jamais poderiam imaginar que um dia essa criança seria a causa de sua tragédia. Eles colocaram toda a alma na criação do filho, mas nunca conseguiram ensiná-lo uma verdade simples. Dinheiro é um recurso renovável, mas tempo e vida não são. Em uma entrevista da prisão, Nicholas expressou sinceros pedidos de desculpas à mãe. Mas é possível perdoar algo que nunca deveria ter acontecido? Corey Shaughnessy percorreu um caminho longo e doloroso para aceitar a realidade. Ela sobreviveu à traição do próprio filho, que contratou assassinos para tirar a vida dela e do marido por dinheiro. Apesar de tudo, ela ainda ama seu menino, aquele Nicholas de 8 anos que a abraçava com carinho nas fotos e ia com entusiasmo às corridas com o pai. Mas aquela criança ficou no passado, assim como a vida que Ted e Corey tentaram construir para sua família. Atualmente, Corey Shaughnessy vive em outro estado sob um nome falso e a cada dia tenta recuperar a confiança nas pessoas ao seu redor. De fato, muitas pessoas não são nem de longe aquilo que parecem à primeira vista. Ao longo de toda a nossa história, surge um pensamento arrepiante. 2 pessoas que tentaram matá-lo moravam com você, na sua própria casa. Olhe atentamente ao seu redor.